Senhor, conheces meu coração, mesmo quando erro, sei que me amas. Vem envolver-me com teu perdão, e em todo tempo sei que me amas, sei que me amas. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte e todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. O meu caminho seguro está, sei que vais à frente, sei que me amas. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte e todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Já posso ver o céu se abrir, Cristo vem pra me buscar. Já posso ver o céu se abrir, Cristo vem pra me buscar. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte e todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. E quando o mundo chegar ao fim, eu verei seu rosto, sei que me amas, sei que me amas. Convidamos nosso irmão Sérgio para orar. Vamos nos prostrar de joelhos, irmãos, e levar uma oração ao nosso Deus.
Santíssimo Deus, eterno Pai, aqui se encontra a tua igreja de joelhos, prostrada diante de ti. Eu suplico a ti, ó Senhor, que ouça nossas petições, ó Pai, mas que seja feita conforme a tua vontade, Senhor Deus, pois tu és soberano e conheces os nossos desígnios, que os seus desígnios são maiores que os nossos, ó Deus eterno. Ó Pai Santo, conceda o teu Espírito para nós, ó Senhor, para que possamos ter a vontade fortalecida, ó Senhor Deus, para que possamos ter prazer em andar os seus caminhos, ó Deus eterno. Em especial, Pai, seja com o pregador dessa manhã, o Henrique, que ele possa, ó Senhor Deus, falar movido pelo teu Santo Espírito, ó Pai, que a tua palavra possa encontrar lugar em nossos corações, ó Senhor, e que possamos ter prazer em cumpri-la em nossa vida, Senhor. Seja conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Nos reunimos no Santo Monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Convido o irmão Samuel agora para ele poder cantar um louvor. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada ressurgiu. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro vê os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, a sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora esse túmulo vazio e esse anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vive está. E hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim, em mim. Morte
Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz das águas renasci, e faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina, enfim. Os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e em sua carne enfim verão a Deus. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Todos os dias de manhã quero renascer. Amém. Agora sim. Bom sábado. Que maravilha estarmos na casa de Deus, mais uma manhã. Muito obrigado, Samuel, por esta canção. E assim como Jesus ressuscitou num domingo de manhã, e junto com Ele veio a vida a todos nós, nesta manhã nós também temos a oportunidade de ter um encontro com esse mesmo Cristo ressuscitado. Amém? Que alegria. Tenho certeza que Deus, Ele falou com você ao longo dessa semana. É muito bom passarmos mais tempo na casa de Deus, entre amigos e irmãos. E Deus nos deu essa oportunidade. Na verdade, Deus deu essa oportunidade a toda a igreja adventista em todos os lugares do Brasil, onde celebramos os momentos finais da história de Cristo e entendemos que a verdadeira liberdade só existe em Cristo Jesus. Amém? Queridos, se vocês verem ficar muito preso só aqui no púlpito e não ficar andando muito aqui na frente da plataforma, é porque vocês lembram que da última vez que eu preguei aqui, quase que eu matei as plantinhas aqui do lado, né? Eu sou meio um espaço, assim, minha inteligência espacial não é muito boa. E agora colocaram o violão ali, aí os obstáculos ficam mais difíceis, então a gente vai se conter um pouco aqui. Queridos, estive essa semana com os nossos queridos irmãos lá do Jardim Miriam. Quantos já foram no Jardim Miriam? Uma bênção, irmãos. A gente tem que ir lá mais vezes, a gente tem que promover mais essa união. Foi muito gostoso estar lá. Estou aqui com o Jomeu, que me trouxe, né, que está me acolhendo na casa dele. Levanta aí, irmão Jomeu, o pessoal te ver. Gente, foi muito bom, né? O negócio ela começou fervendo, na verdade. Começou pegando fogo, literalmente. Primeira noite, fui tomar banho, chuveiro estourou, queridos. Tacou fogo na tomada lá, queimou o filtro, uma loucura. Mas estamos vivos, né? Deus nos preservou. E aí o Jomeu falou, não, filho, vem para casa aqui, porque aqui tem chuveiro quentinho para você. E foi uma bênção, queridos. E a semana ontem à noite foi maravilhosa. Tivemos decisões ao lado de Cristo. Isso é muito bom. Isso enche o nosso coração com o fogo do Espírito Santo. Amém? Querido, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Inicialmente aqui nos versículos, do versículo 2 ao versículo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 8. O título da mensagem de hoje, desta manhã, desta breve mensagem é Entre a Fé e a Dúvida. Essa é a mensagem central desta manhã. E nós estaremos entendendo um pouco disso, passeando um pouco pelos episódios desta história, desta narrativa bíblica no Evangelho de Marcos. Todos abriram aí? Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 8. É um texto conhecido.
E o relato se segue da seguinte forma: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois Pedro não sabia o que dizer por estarem eles aterrados, assustados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão a Jesus. Esse episódio é conhecido como episódio ali do Monte da Transfiguração. Cristo, abrindo uma exceção em todo o seu ministério terrestre, ele apresenta aos discípulos, ou a uma parte dos discípulos, apenas 3, o seu lado divino. Porque Jesus, sendo Deus, mesmo sendo Deus, abandonou o céu para vir nos libertar do pecado aqui na terra. E quando Cristo vem em forma humana, ele aparenta para as pessoas ao redor apenas isso: o seu corpo, a sua fraqueza física, o seu lado frágil. Em essência, Jesus continuava sendo Deus, mas ele não apresentava a sua glória, ele não apresentava o seu poder. E neste momento, Jesus recebe a visita desses seres agora celestiais, Moisés e Elias, e eles ali conversam no que provavelmente pode ter sido uma conversa sobre os momentos finais de Jesus aqui na terra, porque daqui para frente faltaram poucos dias apenas até que Jesus chegasse ao Calvário. Então, provavelmente, eles estavam conversando. Elias e Moisés estavam animando Jesus em sua missão de redimir a humanidade dos seus pecados, através do seu sacrifício. O que eu acho muito bonito, um ponto muito interessante, um aspecto muito interessante desse encontro, é que num passado bem distante a este, um homem chamado Moisés, que viveu 40 anos no Egito, acreditando ser alguém, o príncipe do Egito, fugiu de lá como um assassino, sai como um fugitivo da sua terra, e agora vai para o deserto, e passa mais 40 anos agora achando que não era ninguém. E aí, de repente, em um determinado momento, ali no episódio da sarça ardente, ele encontra a Deus. Deus chega a Moisés e fala: Moisés, agora você está pronto para que eu use, eu tenho uma missão para você. Você libertará o meu povo do Egito. Moisés fala: não, como isso? Se eu fosse ainda, quando eu era ainda o príncipe do Egito, talvez eu teria alguma condição, mas agora eu não sou ninguém, sou só um pastor de ovelhas. Deus olha e fala: não, Moisés, você é o meu escolhido, você tem um chamado, você tem um propósito a cumprir. E ele anima Moisés para cumprir sua missão de libertar o povo. Passa um bom tempo para frente e nós encontramos a história de Elias lá em 1 Reis. Elias, um profeta de Deus, chamado por Deus para levar uma mensagem de advertência ao povo de Israel, num período de apostasia, onde o próprio rei, que deveria ser um representante de Deus na terra, havia se afastado dos caminhos de Deus, o rei Acabe, a rainha Jezabel. Elias, então, sendo um instrumento na mão de Deus, em algum momento do seu ministério profético, ele tem medo pelas ameaças de Jezabel. E ele foge, e passa 40 dias e 40 noites fugindo. E de repente, num monte, que curiosamente foi o mesmo monte que Moisés se encontrou com Deus, Elias tem um encontro também. E Deus olha para Elias e fala: Elias, você ainda tem uma missão a cumprir. O seu papel ainda não acabou. Vai, levanta a cabeça, ergue a cabeça que eu sou com você. Passa-se mais um tempão para frente. E aqui nós temos o mesmo Deus que se encontrou com estes homens, agora na condição em que eles estavam. Sabendo que estava próximo o fim, sabendo que a missão que estava em suas mãos era grandiosa, era um peso tremendo, e agora esses mesmos homens, que um dia no passado foram animados por Deus para cumprir sua missão, e nós sabemos que Moisés morreu e foi ressuscitado, Elias subiu ao céu numa carruagem. Esses mesmos homens agora descem ao céu para animar Deus em sua missão. Olha que privilégio. Você consegue imaginar como que estava o coração dos discípulos aqui nesse momento? Tanto que Pedro fala: vamos fazer uma tenda para eles, Até parece, os caras estão vindo do céu.
estão vindo do céu, eles vão querer dormir numa tenda. Mas Pedro ficou ali, ele não sabia o que dizer ao contemplar aquela cena. Mas o foco desta manhã, dessa mensagem, não é exatamente o que estava acontecendo lá em cima. Porque enquanto lá em cima no monte, eles estavam ali tendo um pedacinho do céu aqui na terra, enquanto eles estavam tendo a oportunidade de contemplar a cena mais maravilhosa que esses homens já haviam visto em toda a sua vida, lá embaixo, no vale, no pé do monte, estava acontecendo completamente o oposto. Completamente o oposto. Versículo 14, no mesmo capítulo 9, no versículo 14 até o versículo 19, nós podemos contemplar o que estava acontecendo lá embaixo com os outros nove discípulos que ficaram ali. Olha só o que o texto diz. Jesus desce do monte e o texto vai narrar da seguinte forma. Versículo 14 ao 19. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que discutis com eles? Com os discípulos? E dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei o menino. Você consegue ter uma ideia aqui do que estava acontecendo lá embaixo, né? Enquanto eles estavam lá no céu, os 3 discípulos com Jesus, Moisés e Elias, enquanto estavam lá no alto do monte, tendo aquele pedacinho do céu, tendo aquele momento tão marcante, tão único, enquanto a luz de Deus se manifestava no alto do monte, lá no pé do monte se manifestavam as próprias trevas do próprio inimigo ali, que afligia um garoto, um jovem, filho de um pai desesperado. Acontece que este pai, ele leva o seu filho para Jesus, para que Jesus pudesse curá-lo. Ele não encontra Jesus, mas encontra os seus discípulos. Aqueles mesmos que um dia haviam sido enviados de 2 em 2 para curar, pregar e realizar milagres. Ele leva então o seu filho a esses discípulos, e os discípulos oram, eles clamam, eles pedem, mas eles não conseguem expulsar aquele espírito maligno. E aí, então, os escribas, aqueles responsáveis por preservar a palavra de Deus e ensiná-la para o povo, eles olham para aquela cena e falam assim: tá vendo? Vocês não são discípulos do Deus aqui na terra, coisa nenhuma. Esse Jesus não é o Messias, não é o Salvador, porque vocês não tiveram poder para curar esse menino. Vocês são falsos, são mentirosos. Porque a gente sabe que esses homens tinham em si um orgulho muito grande, e eles andavam sempre ali na bota, ali no encalço, para ver algum erro de Jesus ou de seus discípulos. E quando eles veem essa cena, eles têm um prato cheio. E aí eles começam a acusar, e eles começam a falar que os discípulos não eram de nada, e que a mensagem que eles pregavam não eram tão poderosa assim. E aí eles atacam diretamente o orgulho daqueles homens. E você sabe o que os discípulos fazem? Eles deixam o menino de lado e vão discutir com os escribas. E vão ali defender a sua moral, vão defender a sua posição, vão defender o seu status como os discípulos do verdadeiro Messias. Olha só que coisa. E aí quando Jesus está descendo, ele vê a seguinte cena. Ele vê os 2 grupos responsáveis para serem exemplo para toda uma nação, responsáveis por ensinar as boas novas do Evangelho, no caso dos discípulos, responsáveis para ensinar a palavra de Deus, a Bíblia, a Torá, que são os escribas, discutindo como crianças que têm um brinquedo que não querem dividir. E aí ele vê uma multidão ao redor deles, vendo aquilo tudo, a mesma multidão que deveria ser ensinada por esses homens, agora servindo de plateia para aquele pequeno show. E o pai, com o seu filho ali, se revolvendo, se contorcendo, sofrendo, deixado de lado. Como se os holofotes que deveriam estar sobre o pai e sobre o menino, agora estão sobre o ringue, sobre a arena, entre discípulos e escribas. Aqueles homens, que deveriam ser exemplo para a nação, deixaram de lado o que era mais importante, que era auxiliar o seu próximo que estava sofrendo, para defender a sua moral. E aí eu paro e penso, quão próximo, muitas vezes,
nós chegamos desse ponto aqui. Nós, como servos de Deus, como povo de Deus, quantas vezes nós deixamos de dar atenção para aquilo que realmente importa, para aqueles que realmente importam, para defender status e moral. Um suposto status, né, uma suposta moral. Dentro da casa de Deus, que deveria ser o lugar onde a humildade prevalecesse. Muitas vezes, nós deixamos de dar atenção para quem realmente importa. Porque eu tenho cargos, eu tenho funções, eu tenho eventos que eu tenho que fazer. E o fulano marcou evento que chocou com o meu. Porque esse departamento não me entende. A gente quer fazer uma coisa, mas eles não entendem a gente. E aí você cria uma verdadeira guerra dentro da casa de Deus. E aquilo que realmente importa fica em segundo plano. Aquilo que realmente importa fica à deriva. Aqueles que realmente importam acabam perdendo a oportunidade de ter um bom testemunho, porque muitas vezes nós nos preocupamos com o nosso próprio nariz, com o nosso próprio orgulho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos pecadores e podemos cometer esses erros algumas vezes. Mas quem que entra na história nesse momento? O próprio Jesus. Jesus contempla essa cena descendo do monte. Ele se entristece, tanto que ele diz: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Porque esse tipo de atitude causa sofrimento a Cristo, porque a única razão dele ter abandonado o céu para vir à terra são as pessoas, são os seus filhos. Então, os seres humanos desta terra, o nosso próximo, nossos semelhantes, são os únicos que não podem ser desviados da nossa atenção. São os únicos que nós não podemos deixar de dar assistência, de amar, de respeitar e de cuidar. E quando Jesus vê essa situação, é justamente isso. Ele veio para morrer pela humanidade, o maior exemplo de sacrifício. E os seus discípulos não estavam dispostos a fazer o mínimo para deixar aquela situação confortável. Mas Jesus entra na história. Graças à sua vinda e ao seu amor, ele entra na história humana para colocar as coisas novamente nos trilhos certos. Jesus, quando ele desce, ele olha para aquela cena, ele vê a bagunça e ele só diz assim: tragam o menino. E agora, Jesus ele vai recolocar os holofotes sobre quem realmente importava. E agora a história ela vai mudar de teor, ela vai mudar de foco. Porque agora, daqui para frente, você só vai ver Jesus, o Pai e o menino. Os três personagens centrais. E aqui a coisa fica mais interessante. No versículo 20, 21 e 22, nós podemos ver como que Jesus vai agora tentar resolver a situação daquele pai. E aí o texto nos diz: e trouxeram o menino. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha que lindo que Jesus faz aqui. Jesus pede para trazer o menino. Quando trazem o menino, Jesus vê a aflição daquele garoto, ele vê a influência maligna sobre a vida daquele garoto. E antes que Jesus estendesse a mão, antes que ele proferisse qualquer palavra, antes que ele curasse aquele menino, ele faz uma pergunta para o pai. E ele pergunta: faz quanto tempo que isso acontece? Faz quanto tempo que ele está assim? Parando para pensar, imagine uma situação semelhante a essa. No momento de desespero, no momento de agitação, Jesus para perguntar há quanto tempo eles sofriam. Jesus poderia ter resolvido aquela situação naquele momento, mas ele parou, ele dedicou tempo para ouvir do Pai o tamanho do sofrimento que ele estava passando durante aqueles anos. Porque Jesus é assim. Jesus não se importa apenas em resolver os problemas imediatos da humanidade. Jesus não quer resolver apenas seu problema de desemprego. Jesus não quer resolver apenas seus problemas de doença. Jesus não quer resolver apenas seus problemas familiares, mas ele quer resolver o problema do seu coração. Jesus quer a sua salvação. E ele irá resolver os problemas na sua vida, porque ele é soberano e ele sabe aquilo que é melhor. E ele te ama e ele quer o melhor para você. Mas antes de qualquer solução imediata para os nossos problemas, Cristo quer resolver o problema no nosso coração. E ele queria resolver o problema no coração desse pai. Aquele pai que não teve atenção de quem deveria, Cristo olha e fala: não é bem assim. Eles erraram, mas as coisas não funcionam assim. E ele recoloca a atenção para eles. E ele quer ouvir deles os problemas. Talvez você tenha se frustrado em algum momento na igreja, na sua família, porque as pessoas não te ouviram,
Porque você queria desabafar, você queria compartilhar coisas, e as pessoas não te entendiam. Mas Jesus, Ele tem paciência do tamanho da eternidade para te ouvir. E Ele faz essa pergunta para o pai, porque Ele sabia que antes também do filho, este pai precisava de cura. E aí o pai diz, quando Jesus pergunta, né? Desde quando o menino está assim? O pai responde, desde a infância. Quanta informação em apenas 2 palavras. Desde a infância. Desde a infância, desde quando ele era um garotinho, eu procuro respostas para o problema dele. Eu procuro soluções para o seu problema. Eu não posso levar meu filho para a escola. Eu não posso levar meu filho para um convívio com as crianças na rua, para um convívio familiar. Eu não sei se um dia eu terei netos. Eu não sei se um dia eu terei o prazer de ter bisnetos. Eu não sei se a minha linhagem terá uma descendência. Porque meu filho está nessa situação e ninguém responde, ninguém soluciona. E aí eu ouço falar de pessoas que teriam supostamente poder para curar meu filho, teriam supostamente poder para me ajudar. E eu vou até essas pessoas, eu gasto dinheiro, eu gasto tempo, eu gasto as minhas esperanças. E quando eu chego nos lugares, quando eu chego nas pessoas, nada acontece. Nada acontece. E agora, eu vim aqui para trazer o meu menino a ti, Jesus. Para trazer aos seus discípulos. E nada aconteceu novamente. Nada aconteceu novamente, desde a infância. Não são poucos dias, não são alguns meses, mas desde a infância, desde o período em que eu deveria formar o caráter do meu filho, o inimigo tomou conta da vida dele. Jesus, ouvindo aquilo, ele ouve algumas coisas mais que o Espírito fazia sobre a vida daquele jovem, lançava no fogo, na água para matar. Mas de repente aquele pai, em meio a todo esse momento de frustração, de decepção, de falsas esperanças, ele diz uma palavra, uma pequenina palavra, que foi determinante para o fechamento desse diálogo com Jesus. Ele usa a palavra pequena, mas mais cortante que um filho de Deus, um crente pode usar. Ele usa aquela palavra que só é usada por nós quando a sombra do medo e da dúvida enegrece a nossa vida. E ele diz o seguinte para Jesus, depois de citar tudo que o Espírito fazia sobre esse rapaz, ele diz, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes. Olha, Senhor, foi tanta frustração, foi tanta decepção, foi tanta amargura ao longo desses anos. Foram tantos momentos em que meu coração foi quebrantado e esmagado pelo peso da realidade de talvez nunca mais ver meu filho sendo normal novamente. Que faz o seguinte, Jesus, se o Senhor puder, me ajuda. Senão, eu continuo a minha caminhada. Jesus para naquele momento. Talvez ele já estaria indo curar aquele garoto, disposto a curá-lo, mas Jesus, ele ouve o "se". E ele não podia deixar que isso passasse em branco, porque aquele homem olha para o Senhor do universo, o Redentor do mundo, o único que poderia ajudá-lo. E ele diz "sim". E ele não confia. Jesus olha para ele, e aí ele muda completamente a jogada. No versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Se podes, você está usando "se" para mim? Deixa eu dizer uma coisa, tudo é possível se você crê. E agora Jesus, ele muda a jogada, ele dá a responsabilidade agora para o pai. Porque o pai falou, Jesus, se você puder, está com você, está na sua mão. Jesus fala, não, está na sua mão. Tudo é possível agora, se você crê. A cura daquele jovem dependia agora de um passo de fé daquele pai. Mas sabe, eu poderia nesse momento amarrar a conclusão aqui do sermão e dizer para você que as coisas não têm dado certo na sua vida porque você não tem acreditado o suficiente. Eu poderia dizer que a cura, que o emprego, que as bênçãos emocionais, nos relacionamentos, enfim, materiais também, elas não chegaram até você porque você tem faltado fé. Porque tem faltado fé na sua vida, perdão. Seria muito fácil agora eu fazer você se emocionar e clamar a Deus por fé e fazer um apelo pedindo que você viesse à frente para que você tivesse a fé aumentada. Seria muito fácil fazer isso. Mas quanto mais eu tenho um contato com a graça de Cristo, com a palavra de Deus,
eu vejo que muitas vezes nós interpretamos errado esse tipo de texto. Quantas vezes você, em algum momento de sofrimento, chegou algum irmão no seu ombro e falou: irmão, você está assim porque falta fé, não é? Só que sabe qual é o grande problema, queridos? Você nunca terá fé suficiente. Sabia disso? Você nunca terá fé suficiente. Sabe por quê? Porque, como diz em Filipenses capítulo 1, versículo 8, a boa obra que Cristo começou em você, Ele há de completá-la no dia de Cristo Jesus. É no momento em que Cristo voltar, que enfim nós seremos perfeitos. Você terá fé suficiente aqui na terra para crer que Cristo pode te salvar. Mas a fé que o mundo prega é uma fé fajuta. É uma fé baseada na troca. E é nesse sentido que você nunca terá fé suficiente, entendem? Porque a fé que este mundo prega é a fé, a crença em Deus para que Ele te guarde, para que Ele te abençoe, para que Ele faça você ser melhor do que o outro, para que quando você estiver na bênção, não é assim que as pessoas falam? Aqueles que um dia falaram que você nunca conseguiria, eles vão estar na miséria. E eles vão ali entender que eles estavam errados e vão ser humilhados. Porque os humilhados serão exaltados, né? É um outro texto que a gente interpreta completamente errado. A fé humana, ela é baseada na troca. Se eu creio em Deus, Ele me dá. Se eu não creio, Ele não vai me dar. Se eu creio em Deus, Ele realiza bênçãos na minha vida. Se eu não creio, então eu vou continuar sendo um cristão fracassado, um cristão miserável. Cristo, nesse momento, Ele não diz que tudo vai acontecer na vida daquele que crê. É assim que Ele diz? Cristo diz que tudo se torna possível ao que crê. Mas que a fé não determina que as coisas irão acontecer de fato. A fé, ela apenas abre a janela da possibilidade. Porque quando você abre o coração para crer em Deus, tudo pode se tornar possível. Tudo se torna possível. Agora, talvez nem tudo que se torna possível vá acontecer. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus soberano que sabe o fim desde o princípio. E Ele sabe o que é melhor para você. Quantas vezes eu pedi coisas a Deus com fé e Deus não me atendeu. Mas no final eu pude perceber que foi a melhor resposta. Sabe por quê? Porque cada não de Deus é um sim para a sua felicidade. E sabe o que dá mais base para crermos nisso? Pela resposta do Pai. O último versículo que leremos. Versículo 24. Quando Cristo diz que tudo é possível ao que crê, o Pai olha para Cristo e diz assim, o texto diz: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, amém? Eu creio. Mas olha o que ele continua dizendo aqui: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé ou incredulidade. Eu creio que o Senhor pode curar o meu filho, mas me ajuda na minha falta de fé. Que afirmação, que pedido mais maluco, porque ele está dizendo que acredita, mas ao mesmo tempo que não acredita. Você já pensou dizer para sua esposa: eu te amo, mas me ajuda a te amar? Querido, você não vai só dormir no sofá não, viu? Você vai ter que dormir no carro uns bons dias, na garagem, com as baratas. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Queridos, naquele momento, aquele pai fez a declaração mais sincera de toda a sua vida. Eu creio. Ele olhou para Cristo e falou: eu creio que você tem poder. Eu creio que o Senhor é o Senhor da vida. Porque ele viu o olhar de Jesus, ele viu o poder das palavras de Jesus, o poder de alguém que vive o que prega. Ele viu nos olhos e nos gestos de Jesus o amor de um Deus redentor. E ele percebeu que as histórias que ele ouviu de Jesus não eram apenas histórias falsamente contadas, era real. Ele entendeu naquele momento que Cristo tinha poder para curar. Só que ele não creu, por conta das frustrações e das decepções, que Deus podia ser Deus na sua vida. Que apesar de Deus ser poderoso, Ele poderia manifestar esse poder em sua existência, na vida de seu filho. E é esse o problema que nós como cristãos encontramos muitas vezes. Porque se você se batizou, se você, como ouvimos aqui a mensagem de Samuel, renasceu das águas, pelos méritos de Cristo, e você entendeu que Cristo era o seu Salvador, de que Ele queria o melhor para a sua vida, e de que não havia sentido viver sem Cristo, você acredita nele, amém? Então quando vierem as decepções, quando vierem as frustrações, quando você molhar o pé da sua cama, nas suas orações de tantas lágrimas, saiba que você é um filho de Deus, e você crê em Deus. Mas ao mesmo tempo,
Por tantas frustrações que você talvez tenha passado, seja difícil acreditar que esse mesmo Deus que te salvou, Ele pode realizar esses milagres na sua vida. E é essa oração que você deve fazer todos os dias. Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso. Eu creio no Teu amor, eu creio na Tua graça. Agora me ajuda a crer que essa graça, que essa fé, que esse poder, pode se manifestar na minha vida. Então, querido, você não precisa necessariamente ter a maior fé do mundo para que Deus realize os milagres na sua vida. Você precisa apenas acreditar que Ele pode e que Ele pode fazer também na sua vida. É isso que você precisa. A fé não é uma troca, a fé não é uma barganha. A fé é o instrumento de Deus para a salvação da humanidade. E eu convido você a ler comigo para encerrarmos a mensagem de hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Talvez você se pergunte, se mesmo eu tendo fé, e Deus podendo fazer milagres na minha vida, Ele pode escolher não fazer, por que eu preciso ter fé? Se mesmo tendo fé, Deus pode não realizar, não trazer as bênçãos que você tanto aguarda, por que é necessária a fé então? E eu encerro com você lendo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Ele falando a respeito de fé, falando a respeito das provações com a igreja a qual ele havia se dirigido. Ele termina o versículo 9 dizendo assim: obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da sua alma. E é por isso que você precisa de fé. Porque se você crê que Deus pode curar do câncer, é um sinal de que você também crê que Ele pode te salvar desse mundo e quando voltar e nos levar para o céu. Porque quando você está em momentos de aflição, você se aproxima de Deus, você se apega a Deus. A grande verdade, querido, é que talvez a oração mais sincera da sua vida tenha sido quando você estava num leito de um hospital, quando você estava numa cama, visitando um ente querido seu em momento de dor e sofrimento. Talvez tenha sido quando você teve a maior perda da sua vida. E nesses momentos, talvez você tenha feito a oração mais sincera da sua vida. E aí você se aproximou de Deus e você entendeu que Deus poderia ser Deus na sua vida. Querido, hoje é o momento de sermos libertos da incredulidade, de sermos libertos da descrença e sermos libertos também da nossa falsa percepção a respeito da fé. Deus hoje quer ser Deus na sua vida. Ele precisa apenas que você entenda que não é o que você faz, não é o que você pensa, é apenas o que você permite que Ele faça. É apenas abrir o coração. Nesse momento Samuel irá cantar. Enquanto ele canta, eu peço que você medite nisso tudo que você ouviu. Não permita que o mundo roube a sua esperança maior, que é a salvação em Cristo Jesus. E quando o sofrimento bater a porta, quando a dor e as frustrações atingirem você, lembre-se da oração deste pai: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E Deus vai vir, vai ajudar você, vai pegar na sua mão e vai caminhar junto com você até o céu. No final da história, o menino foi curado. Aquele pai pôde dar a vida que ele gostaria de dar ao filho. Aquele pai possivelmente teve netos e bisnetos. E talvez ele tenha vivido muito. Mas de tudo que ele viveu, uma coisa ele jamais esqueceu e deixou de contar aos outros: do dia em que um certo homem galileu cruzou os seus caminhos e lhe ensinou o que é verdadeira fé e curou o seu coração. Enquanto Samuel canta, tome a decisão de se agarrar-se em Cristo com tudo o que você tem e a olhar além desta vida, olhar para a salvação que pela fé Cristo espera que você aceite. Deus abençoe você. Pingos de chuva que caiu do céu é o sinal a declarar que já é chegado a hora em que se ouvirá dizer:
está, perto Ele está, e Ele vem te salvar. Perto está, perto Ele está, e Ele vem te salvar. Alimento sem sabor que age só no pensar, paladar que se encheu tentando a dor enganar. Oh, oh. Muitos andam por aí querendo conhecer nosso Senhor. Sente fome da palavra, justiça é o amor. Peregrino, a hora chegou. Alimente quem tem fome, lhe conceda a verdade ao invés da desunião. Perto está, perto Ele está, e Ele vem te salvar. Perto está, perto Ele está, e Ele vem te salvar. Sobre as nuvens ouvirá trombetas a tocar, e os que sofrem por justiça a paz encontrará. Os olhos fitos ao alto brilhará, vendo o Senhor voltar, vendo o Mestre te chamar. Perto Ele está, perto Ele está. Perto Ele está, e onde está tua família agora? Perto Ele está, e onde está o teu coração? Perto Ele está, e Ele quer te perdoar. Perto Ele está, basta só se entregar a Ele. A Ele. Perto Ele está, basta o seu coração abrir e hoje abrir. Amém. Ele está perto. Você não precisa percorrer 7 mares de distância para ter o seu encontro com Cristo. Basta apenas um pedido, talvez desesperado, mas apenas um pedido sincero como este pai, e clama: Senhor, me ajuda. E Ele vem, Ele vai transformar a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso amado Deus, querido Pai, nesta manhã nós nos despimos o nosso coração diante de Ti, pedindo que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade, porque nós cremos em muitas coisas que o Senhor fez e pode fazer, mas talvez não cremos que o Senhor pode fazer algo dentro do nosso coração. Que nós possamos entender, Senhor, que a verdadeira fé é aquela que não se prende a coisas apenas materiais, imediatas, mas aquela que opera em nosso coração para a salvação da nossa alma. Que nós
possamos entender o que é esta fé. E eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, como futuro pastor da tua igreja, Pai. Entrego estes queridos, a todos que estão aqui nas tuas mãos, aqueles corações aflitos, aqueles corações abatidos pelas frustrações da vida. Que o Senhor pegue cada pedacinho e junte, Senhor, e mostre que o Senhor ainda está aqui. E o Senhor pode ser Deus na vida de cada um que está aqui. São por essas bênçãos, Pai, que nós oramos, pedimos e desde já agradecemos. No santo nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.